Meus amigos, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. E queria expressar minha profunda alegria de poder estar aqui de novo. Sempre que nós estamos aqui a serviço da URI-1, a União Regional Espírita 1, né, congrega os centros espíritas da ilha, mas também somos representantes do Centro Espírita Amigo, Amor e Humildade do Apóstolo, da qual a gente é trabalhador, desde que a gente se vinculou à doutrina espírita já há algum tempo atrás. Então é com grande alegria que a gente está aqui. E o tema, como já foi mencionado, o verdadeiro homem de bem, é um tema bastante desafiador, mas nós acreditamos que a tribuna, esse local de palestra, de exposição, todo e qualquer tema deve ser trazido para elevar cada coração e cada mente. Se nós quisermos aprofundar cada conteúdo, nada melhor do que os grupos de estudo. Porque determinados conteúdos, inclusive, quando a gente traz na tribuna, seja ele o conteúdo mais difícil, o conteúdo que possa gerar bastante discussão, ele sempre deve ser colocado com muita cautela, com muito carinho, para que ninguém, quando chegue aqui, saia pior. É dever do Centro Espírita, de cada coração trabalhador do Centro Espírita, acolher, fazendo com que aquele que parta sempre melhor quando aqui adentrou. Então, o acolhimento, ele começa em toda palavra, em todo serviço que a gente oferta. E a tribuna, com a exposição, seja o conteúdo qual for, ele deve ser de acolhimento, de amparo e de elevação, para que a gente saia com mais coragem, com mais certeza de que não estamos sozinhos. E o verdadeiro homem de bem, nós o encontramos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título desse capítulo é Sede Perfeitos. É uma exortação que nos é feita para que a gente busque a perfeição, a gente busque a melhora. Mas é sempre necessário que a gente faça uma interpretação a título de não nos incomodarmos, de não nos sentirmos pressionados a nos tornarmos perfeitos hoje. Porque não é hoje, é uma construção de cada dia, de cada minuto, de cada segundo. Por isso, que antes que a gente entre no assunto, de modo a torná-lo um assunto de fácil digestão, entendimento e de fácil aplicação, nós queríamos trazer o que está lá na questão 192 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Ou seja, é possível eu me tornar espírito puro já nessa existência? E quando eu partir daqui, eu já me tornar, já ser um espírito puro e não mais reencarnado? E aí os espíritos dizem não. São categóricos, não. Pois que o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. E poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. E aí Kardec desdobra, Kardec não satisfeito, e isso foi muito importante para todos nós, que ele nunca esteve satisfeito, então ele sempre foi em busca para ampliar. Na 192 ele diz o seguinte: mas pode pelo menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? E aí os Espíritos dizem, sem dúvida, podemos reduzir a extensão e a dificuldade do caminho. Por que a gente trouxe isso aqui? Para que a gente, quando entre num conteúdo como esse do Sede Perfeitos, do verdadeiro homem de bem,
que a gente vá buscando qualidade e não quantidade e pressa. Porque nada vai ser executado em quantidade nessa existência. É preciso que a gente tenha qualidade. E a rapidez com que a gente vai chegar na perfeição ou nos tornarmos um verdadeiro homem de bem não está ligado à pressa, nem está ligado à quantidade. Está ligado à qualidade, a coração dedicado, a mãos no trabalho. Então, eu quis trazer essa introdução dessa forma, para que a gente entre no assunto com o intuito, com a mente de fazer o melhor que a gente possa, mas o melhor que a gente possa. E não o melhor que o outro faz, então eu tenho que fazer igual. Não, o melhor que eu possa. Dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, mas com a decisão de fazer. Decisão de fazer. Com fidelidade àquilo que eu acredito e àquilo que me faz bem. Então, quando ele diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, isso está lá no Evangelho, isso nos leva a crer que a gente ainda não é uma humanidade de bem. Porque eu não consigo ainda cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade na maior pureza, porque eu sou impuro. Eu sou imperfeito ainda. Isso não quer dizer que eu não consiga agir com justiça, que eu não consiga amar e que eu não consiga ser caridoso. Da forma como eu posso, como eu consigo com as minhas aquisições. Agora, eu só vou conseguir me tornar um homem de bem verdadeiro lá na frente, a partir da construção de cada dia, de cada momento, aplicando o melhor que eu possa da justiça, do amor e da caridade. Isso é para aliviar o nosso coração. Porque a gente pode ser, ainda que não perfeito, como um homem de bem perfeito todo dia, mas que eu seja o melhor que eu possa ser naquele dia. Por isso que a gente fez aquele início ali, que a gente vá tranquilo. A gente vá tranquilo. Tem um livro que eu gosto muito, e a Lenore sabe disso, porque eu a indiquei, né? Lenore, filha da dona Leila. Reforma Íntima Sem Martírio, conhece? Da Irmã do Fogo. No final eu vou trazer uma mensagenzinha. Esse livro, uma vez me foi apresentado na tribuna do Amor e Humildade, e eu indico para todos que eu puder indicar. Porque realmente só o título já diz: reforma íntima melhora crescimento, mas sem sofrimento, sem martírio, sem me cobrar, valorizando cada conquista a cada momento, porque assim a gente consegue ficar de pé, caminhando e construindo. Então nós ainda não somos totalmente homens de bem, ainda botei entre parênteses, totalmente homens de bem, mas nós já somos um pouquinho homens de bem. Mas nós estamos a caminho deste crescimento. Então, ser um homem de bem é uma meta a ser alcançada, mas construída todo dia. Todo dia. E não é só dentro do centro espírita. E é principalmente fora do centro espírita, que é onde realmente nós somos chamados a ser homens de bem. Principalmente nos dias de hoje, que pela doutrina espírita nós já entendemos o que está ocorrendo lá fora e aqui dentro, porque acontece aqui dentro também, as dificuldades que a gente encontra, os desafios que a gente encontra, que estão dentro da nossa casa. Então é ali que a gente é chamado a ser o homem de bem, o melhor homem de bem que a gente puder ser. Eu poderia trazer aqui os caracteres do homem de bem, todas as características que tornam uma pessoa um homem de bem. Mas eu gostaria de fazer algo diferente. Eu gostaria de trazer aqui, como ele diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, eu prefiro que a gente examine essa lei. Que é uma lei. Não são 3 leis. É lei de justiça, de amor e de caridade. Só por aí nós já sabemos, então, se há justiça, o amor está junto. E a caridade está junto. Então, quando a gente fala de justiça, não é a verdadeira justiça.
Porque a justiça está sempre acompanhada do amor e da caridade. E se nós quisermos saber quais são as características que formam um homem de bem, vamos no Evangelho. Vamos no Livro dos Espíritos. Vamos ler, vamos estudar, vamos refletir. E aí nós vamos... o que a gente vai olhando ali, a gente vai observando a nossa vida. E aonde eu preciso avançar um pouquinho mais, né? Porque o nosso senso de justiça ainda é imperfeito. O nosso senso de amor ainda é imperfeito. O nosso senso de caridade ainda é imperfeito. Por isso que nós não somos ainda o homem de bem que o Evangelho coloca como meta. Mas Deus sabe que nós podemos ser homens de bem naquilo que a gente pode hoje. E Ele respeita isso. Então, amigos, o que seria a lei de justiça, de amor e caridade? Essa lei, ela está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. E ela faz parte do rol de leis morais que compõem as leis universais, as leis de Deus. E lá é que a gente busca entender o que é essa justiça, esse amor e essa caridade segundo o que menciona a lei. Eu queria examinar um pouquinho isso com a gente, para nós aqui, né? O que seria justiça? Segundo a lei de amor, justiça e caridade. Justiça, amor e caridade. Bom, ele é um sentimento, o sentimento de justiça é alguma coisa que já vem conosco. É inato. Ela não aparece no momento da concepção física em que o espírito se vincula ao corpo, não é, Alica? Ela já vem conosco. Porque nós já somos espíritos que caminhamos há muito tempo. Que já temos experiências de longa data. Então, essa justiça, ela está sendo formada em nós ao longo de muitas eras. E é claro, durante um processo de caminhada física, como a gente está aqui, nós podemos aprimorar essa justiça e devemos. E a doutrina espírita nos ajuda a isso. Quando ela diz que a justiça não está apartada do amor nem da caridade. Então, deixa claro isso para nós, na obra espírita. Mas aí, o que seria a justiça então? Cada um respeitar os direitos dos demais. Parece fácil, mas requer de nós um esforço bastante grande, um exercício bastante grande, uma vigilância bastante grande e muita oração. Para que a gente se mantenha forte. Porque é muito fácil a gente se distrair, principalmente nos dias de hoje, onde as distrações não esperam a gente sair de casa. Elas chegam por meio dos celulares, da TV, dos filmes, das novelas, do noticiário. Elas não esperam a gente sair de casa. Muitas vezes elas estão na nossa cama. Os desafios vão para a nossa cama porque a gente leva o celular para a cama. Então, a gente está sendo desafiado a todo momento a ser justo, a respeitar os direitos do outro. Mas aonde que se baseia isso aqui? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que gostaria para si. Olha que frase maravilhosa, que ensinamento maravilhoso, que se nós trouxermos para nós e buscarmos exercitar a cada momento, eu só vou fazer o outro o que eu gostaria que fizesse a mim. E acredito que ninguém quer o mal para si mesmo. Então, fazer o outro o que eu gostaria que fosse feito a mim mesmo. No entanto, isso requer bastante atenção. Porque se nós entrarmos no modo automático, que a vida atual nos impõe, nós esquecemos disso e entramos somente nas coisas das coisas. E a matéria, ela, além de ela tamponar outros sentidos que a gente tem quando liberto da matéria, então nós estamos limitados a 5 sentidos. A mediunidade, podemos dizer então, que nos dá a possibilidade de ampliar isso, mas nem todos temos
isso tão aberto, mas como a matéria já tampona, já fecha essas possibilidades, já é um limitador. Além de ser uma bênção de Deus, mas é um limitador. Então, é muito importante a gente estar muito atento a tudo que chega até nós e que nós permitimos descer até o coração. Cuidado. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Porque aquilo que chega até mim, se eu acalento no coração, isso começa a se tornar verdade para mim. E muitas vezes eu começo a reagir a partir daquilo que chegou até mim. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Aquilo que a gente acalenta no coração. Chegou até o intelecto, isso não me serve. Isso não me serve. Deixemos de lado. Porque aquilo que vem ao sentimento é preocupante. Aquilo que a gente acalenta no coração. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Mas vejam, justo é aquele que ama e é caridoso. Somente podemos ser justos aquele que faz com amor e com caridade, com vontade de fazer o melhor, de ajudar, de acolher. Por isso a nossa fala inicial, que o ambiente espírita, e não é só o ambiente espírita, toda casa de oração, ela deveria acolher independente daquele que chega ali. Independente da situação que esteja. Porque às vezes a gente acolhe aquele que está bem posto, limpo, perfumado, e aquele que chega maltrapilho, em todos os sentidos, nós não temos paciência para acolher. Quando, na verdade, o Cristo disse, eu vim para aquele que está doente, e não para os sãos. Ainda que aquele que chegue perfumado, bem arrumado, nem sempre está são. Então, nós deveremos, sim, buscar acolher, porque esse aqui é a casa do Cristo. Toda casa de oração é a casa de Jesus. Seja uma casa cristã ou não cristã, porque o Mestre está em todas as denominações religiosas. Na verdade, eu vou um pouco mais além. O Cristo está nos hospitais, está nas escolas, o Cristo está em todo lugar. Então, fazer o bem e acolher pode ser em qualquer lugar, e deve ser em qualquer lugar. E o que seria o amor e a caridade? O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que a gente possa fazer ao outro. Francisco de Assis disse, Senhor, que aquele que chegue até mim não saia pior. Que eu seja portador de boa nova onde eu esteja. E que eu leve o Evangelho a todo canto que eu for. Se preciso falar, que eu fale. Mas não necessariamente falando. Então vejam a postura que nós, que somos cristãos, que já fomos abençoados pela doutrina espírita, a postura que a gente deve ter. Porque nós, ser espírita, ser cristão, está no olhar, está na fala, está na forma de ouvir, na forma de se comportar diante de uma situação. Vejo que é uma tarefa para a gente bastante trabalhosa, mas é aí que a gente deve exercitar. Mas se nós já fomos chamados ao conhecimento espírita, é porque em nós já existe a terra fértil para que a semente se desenvolva. Se nós já fomos chamados, é porque nós já fomos tocados pelo bem. Porque nós já temos condições de acolher esse bem, de acolher essa mensagem e multiplicá-la. É um talento que Deus nos proporcionou. Um recurso que Deus nos proporcionou. E o que seria a caridade? O que diz o Cristo que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência, boa vontade e disposição para praticar o bem.
a gente encontra muita gente de má vontade. E quantas vezes, em algumas situações, até nós nos pegamos, nos encontramos com má vontade. Porque às vezes você está fazendo determinada coisa e você coloca aquilo como algo importante que precisa ser feito e alguém chega lhe solicitando. E às vezes a gente age com má vontade. Mas se alguém chega lhe solicitando, é porque ali ele sabe, ou ele foi intuído, que ali possa ser encontrada alguma ajuda. Uma vez Divaldo disse que, se alguém lhe procura, lhe pedindo ajuda, agradeça a Deus e acolha. Porque Deus, porque Jesus, confiam e sabem que ali há uma pessoa que pode acolher. E às vezes a gente vira a cara. Às vezes a gente age de má vontade. Então, benevolência para com todos. E agora, na sequência aqui, a gente vai falar de amor aos inimigos. Mas só por aqui a gente já tem uma ideia. Benevolência para com todos, porque Deus é Pai de todos. Deus é Pai de cada um de nós. Deus é Pai daqueles que estão fazendo bem, estejam onde estiver, mas é Pai também daqueles que estão ainda nas fieiras do mal. Aqueles que ainda cometem roubos, assassínios. Deus é Pai deles também. E ama a cada um deles como ama a cada um daqueles que está no bem. Porque ele sabe que aquilo é passageiro, como para nós em algum momento passou. Nós hoje já fomos tocados pelo bem, mas tem alguns que ainda vão depender de um tempo para serem tocados no bem. E quantos de nós ainda, em determinadas questões, ainda não fomos tocados pelo bem? Então, boa vontade e disposição para praticar o bem. Estar de pé. Estar sempre pronto a acolher. Indulgência. Misericórdia. Clemência. Com a imperfeição do outro. Não julgar. Porque nós precisamos de não julgamento. Porque a gente erra. A gente faz coisa errada. E às vezes a gente diz, meu Deus, errei. Que bom que a gente já percebe. Que bom que a gente já percebe. Há quem ainda não perceba. Então, indulgência com o outro é clemência, misericórdia, com a imperfeição daquele que errou. E logo na sequência, agir desculpando. São 3 elementos que compõem a lei de justiça, de amor e caridade. Benevolência, indulgência e perdão, porque compõe caridade, conforme entendia Jesus, e que para que a gente possa avançar, é importante nós praticarmos. Boa vontade, disposição em fazer o bem, misericórdia com o próximo e agir desculpando. A desculpa é muito importante, porque quando eu desculpo, eu não tiro a responsabilidade do outro se resolver diante das leis de Deus, se resolver com a sua consciência. Eu simplesmente desamarro o meu nó, a minha cordinha com a pessoa e deixo ela aí. Para que eu não fique alimentando em mim rancor. E esse rancor, essa energia, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e em algum momento ela vai eclodir. Ela vai, como diz André Luiz, ela vai coagular na forma de uma doença. Na forma de um problema sério. Então, desculpar, perdoar é um ato de inteligência. Porque ao desculpar, eu me desvinculo, deixo que a pessoa siga o caminho dela e eu vou seguir o meu caminho. Porque ela errou, mas eu já errei muito e continuo errando. Então, boa vontade, disposição, misericórdia, e desculpar, agir. Aí nós chegamos no amor aos inimigos. Porque Cristo disse, está lá no livro do Espírito 887, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Aí eu pergunto para os irmãos, é possível a gente amar o inimigo como a gente ama um ente querido? Não é, né?
Mas quem disse que o amor só tem essa faceta? Que o amor só tem esse viés? Quando eu sou agredido e não agrido, eu estou amando. Quando alguém me agride e eu não agrido de volta, estou amando. Quando alguém me faz o mal e eu perdoo, deixo para lá e sigo adiante, eu estou amando. Então eu estou fazendo a minha parte. Mas Jesus não pede que eu vá ter com ele, que eu vá apresentar carinho, abraço naquele que me ofendeu. Não é isso. Mas que eu possa perdoar e retribuir o mal com o bem. Nas palavras do Chico, não passar recibo. Não fechar o negócio. A pessoa me agrediu, eu não passo o recibo. Eu não fecho o negócio. Deixo que ela siga, ali eu não faço o negócio. Então, não passar recibo. Isso é muito importante. Ainda bem que eu estou ouvindo. Porque todos nós precisamos. E aí nós chegamos em Santo Agostinho. Porque é muito bom a gente dizer que a gente tem que perdoar, que a gente tem que ter misericórdia, que a gente tem que ter boa vontade. Mas durante o dia a gente tem os nossos afazeres. Mas tem um momento lá no final do dia, quando eu vou me recolher, como fazia Santo Agostinho, que nos traz uma dica, que a gente pare naquele momento, reflita cada dia, não deixe para amanhã, reflete hoje o dia que passou. E verifique se há algo a melhorar. Acredito que no começo vai ter bastante coisa, depois com o tempo, com a prática vai diminuindo. Mas ele diz assim, porque primeiro ele diz, lá na questão 919, Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos dizem, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Bom, perfeito, conhece-te a ti mesmo, perfeito. Agora, como é que eu faço para me conhecer? Porque a gente é muito especialista em conhecer o outro. Conheço tudo do outro. Agora, na hora que eu preciso falar de mim, ou dizer algo sobre mim, aí eu gaguejo, eu tenho dificuldade, porque eu não paro para me examinar. E aí Kardec desdobra na questão 919A. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Conhece-te a ti mesmo, Sócrates. Salvo engano, Não posso errar aqui o filósofo, mas salvo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo, não é verdade? Eu tenho dificuldade. Qual o meio de conseguir, então? Aí que Santo Agostinho apresenta uma prática. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista aquilo que eu fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Só aqui já tem duas coisas importantíssimas. Será que eu fiz alguma coisa hoje que é motivo de alguém se queixar de mim? Será que eu não deixei a desejar com alguém? Será que eu não deixei de amparar alguém? E é importante isso porque para que eu não vou conseguir voltar. Aquilo que passou, passou. Mas o Chico já disse, daqui para trás, paciência. Agora, que sirva de aprendizado para daqui para frente. É daqui para frente que a gente tem que fazer. E aí, Santo Agostinho ainda diz, quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, pergunte para si mesmo como você qualificaria aquela ação se alguém estivesse fazendo com você. Se aquilo que eu fiz, poxa, eu não sei se eu fiz o bem ou fiz o mal. Deixa eu inverter. Se aquilo que eu fiz fizessem para mim, eu gostaria? Se sim, tá tudo certo. Não é tão simples assim. A gente precisa, muitas vezes, de um pouco mais de reflexão. Se aquilo já de pronto já não cai bem, então eu fiz errado. Essa é a proposta de Santo Agostinho. Se a gente censura no outro, então não pode ser legítima se eu fosse o autor. Porque, irmãos, Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. A justiça é para todos. Ninguém foi criado como um ser superior.
ser superior é uma construção. Ou ainda temos dúvida de que o Cristo passou pelos mesmos caminhos que nós estamos passando? Temos essa dúvida? Não. Não devemos ter, pelo menos. O Cristo fez a mesma caminhada que a gente fez. Se foi mais rápido ou mais demorado, nós não sabemos. Mas nascido simples e ignorante por Deus, fez a sua caminhada e se tornou o que é. E está ainda evoluindo. Então nós estamos nesse caminho. Não tem anjos criados como anjos. Anjos são uma conquista. As asas nós vamos conseguir a partir do trabalho, da nossa conquista. Procurai também saber se as nossas ações, o que pensam os nossos semelhantes. E quer ver alguém para dizer se está certo ou se está errado aquilo que a gente fez? O nosso inimigo. Aquele que não gosta da gente. Nosso inimigo é algo assim que até é ruim de dizer. Se alguém for nosso inimigo, o problema é dele. Mas que a gente nunca seja inimigo de alguém. Que a gente não seja inimigo dele também. Isso é muito importante. Então, se aquele que é um desafeto, que não gosta da gente, apontar alguma coisa na gente, em vez de a gente brigar, espernear, xingar, dizer que ele está errado, vai para casa, se recolhe e analisa. Vê se ali não tem algum fundinho de verdade. Se tiver, aproveita. Aproveita. Porque muitas vezes são os espelhos que estão mostrando aquilo que a gente precisa melhorar. E por fim, examinemos sempre a nossa consciência. As consequências morais daquilo que a gente fez. Porque é ali que a gente precisa melhorar. E é principalmente na reação que a gente se mostra como a gente é. Porque as nossas ações, elas são calculadas. Eu vim para cá para fazer uma conversa com vocês, a gente se preparou. As nossas ações são calculadas. Mas se algum dos irmãos fizer uma pergunta e eu não souber de pronto, aquilo não estava preparado. Como eu vou reagir é que vai mostrar exatamente como eu sou. É assim que nós somos. A ação nós calculamos, nós planejamos. Agora a reação naquilo que a gente não se preparou, é aí que a gente mostra como a gente é. E normalmente são situações que vão direto naquele ponto nevrálgico de cada um de nós. Todos nós temos aquele calo que, se pisarem, a gente tem que rebolar para não reagir de forma equivocada. É ali que a gente precisa. Vejam, alguém ou alguma situação mostrando que é ali, irmão, que tu tem que melhorar. É ali. Aí a gente pede paciência, Senhor, paciência. Vem situações que nos exigem a paciência e a gente briga. Quando, na verdade, a gente deveria aproveitar. Pois bem, a título de mensagem final, para fechar isso aqui, eu gostaria de trazer, então, o texto que está na introdução do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Dufour. Que ela diz assim: alma querida, ela já começa desse jeito. Alma querida, nos ideais renovadores, é natural que sofras inquietação por querer muito se transformar. Diante, muitas vezes, de valores ainda acanhados, pequenos, declara-te sem mérito para receber a ajuda divina perante a extensão de tuas falhas. Ficas brigando com a tua consciência porque ainda não cresceu o suficiente. Então, açoitas a consciência com lancinante sentimento de hipocrisia ao repetir os mesmos desvios dos quais já gostaria de não se permitir. Ora, Paulo teve a oportunidade de dizer: por que aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu gostaria de fazer eu ainda não consigo? Não é assim? Muitas vezes a gente não quer fazer mais aquilo, e quando vê, já está fazendo. Mas o importante é que a gente já se percebe. E gradativamente, por repetição, a gente vai melhorando.
Então, dos quais já gostaria de não se permitir. Ela diz, essa é a estrada da perfeição. Não te martirize. Olha o que ela está dizendo. É caminhando, tropeçando, errando, levantando, fazendo de novo, que é o caminho da perfeição. O que não dá é a gente errar 2000 vezes e errar 2001. E não aprendeu com 2000 erros. Então, aí alguma coisa ali precisa ser ajustada, né? Até porque 2000 de uma situação só, complexo. Então, mas é o caminho da perfeição, sem martírio, sem sofrimento. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si próprios. Portanto, não sejas demasiadamente severo contigo. Não sejas demasiadamente severo contigo. Sem lástima, sem censura, perdoa-te e prossegue sempre. Errou, errou. Dá para resolver? Dá para consertar a situação? Quando der, conserta o quanto antes. Se não dá, busca fazer algo de melhor porque não dá para ir lá atrás e fazer diferente. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais difíceis sejam as reações íntimas na nossa consciência, guarda-te na oração e na confiança, enriquece a tua fé nas pequenas vitórias. Valorizar as pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. Ela está dizendo que é ficar de braço cruzado? Não, ela está dizendo que é aceitar como a gente é, mas trabalhar para melhorar. E não ser a síndrome de Gabriela, né? Tem uns palestrantes que falam isso. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela? Não, né? Eu nasci assim, mas aquilo que eu ainda não me vejo bem, eu vou me construir diferente. Aceitando-te humildemente como és, fazendo o melhor que possas, vitalizar-te-ás com mais forte apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Por outro lado, se te punes, estarás assinando um decreto de desamor contra ti. O primeiro ser que nós temos que amar é a nós mesmos. Porque ninguém vai dar ao outro o que não tem em si mesmo. Ninguém vai conseguir amar o outro se não se amar. Afeiçoa-te com devotamento e sensatez ao exercício que te são delegados pelas tarefas renovadoras do bem, aprimorando-te em regime de vigilância e paciência, sem alimentar fantasias de saltos evolutivos. Dá um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singelo pirilampo, que esforça por fazer luz na noite escura.